Mais cega do que cega em tiroteio, tá lá Super Esporte ao vivo, quarta-feira, dia 17 de dezembro de 2014. Temos a apresentação de Oswaldo de Oliveira como novo técnico do Palmeiras para a temporada 2015. Teve também a apresentação dele, Tite do Povo, sim, ele voltou para o timão. A gente vai mostrar ainda os confrontos da Copa do Brasil e muito mais, como diria o Godoy. Mas agora a gente vai falar do Mundial de Surf, que está sendo realizado em Pipeline, no Havaí. Ontem, mais uma vez, a prova não foi realizada. Que saco, hein? O mar estava praticamente sem ondas, mas segundo o comissário da Organização dos Surfistas Profissionais, o Kieran Perrow, na quinta-feira e na sexta existe uma boa ondulação a caminho. De todo modo, hoje, às 13h30 da tarde, vai haver uma nova análise das condições do mar para que para que haja uma possível realização da prova ainda hoje. Lembrando que a prova está no seu terceiro round. O Gabriel Medina compete na bateria de número 6 contra o havaiano Dusty Payne. A prova vai até esse sábado, dia 20, e a ansiedade do Gabriel Medina, líder do ranking mundial, só deve estar aumentando, né, gente? O mar não está ajudando. Por isso, o apoio da família é muito importante. Confira agora a relação entre o Gabriel Medina e o Charles, o seu pai, treinador e melhor amigo. A gente viajava junto desde pequenininho, ia para os campeonatos. E isso foi nos unindo, né? Então eu pude colaborar um pouquinho com ele, de poder ser um parceiro nele nessa caminhada. É legal ter alguém dando uma força, porque são momentos ruins e são momentos bons. Desde o começo. Ele que me deu minha primeira prancha, ele que foi o primeiro a acreditar em mim. E tá aqui comigo hoje. E a gente está numa posição boa. Espero que a gente realize o nosso sonho juntos. Cada campeonato a gente tem uma estratégia, tem uma conversa. Mas o Gabriel ele é muito inteligente, então dentro da bateria ele toma decisões assim, que ele tem total livre-arbítrio de poder mudar a estratégia dele lá dentro do... Gabriel Medina is going to watch the clock run out as he's going to take the Quicksilver Pro here in 2014. Então você sempre tem que estar do lado, né? E nada como um pai e um filho para estar do lado dele nesses momentos. E agora é aquele momento, né? A gente está orgulhoso, mas a gente sabe que ainda vai ter muitos obstáculos e muitas vitórias também. Também tenho certeza disso tudo. Mas o orgulho que eu tenho dele, assim, é muito e na real eu sei que eu não posso nem parar para pensar nisso. Porque isso pode ser motivo de emoção também, então é melhor nem parar para pensar e seguir em frente, e na hora que acabar tudo, aí sim eu posso falar. Não precisa mudar nada, só continuar como ele é. Meu pai esporte, meu pai família são os melhores do mundo. Ai, vovó, estamos nervosos, viu? Isso que eu digo. Tite está de volta ao timão. Sim, ontem o treinador foi apresentado oficialmente no timão e a gente vai conferir agora uma matéria do Alexandre Silvestre com ele, o Tite do Povo. Na sala de imprensa, um batalhão de cinegrafistas à espera da melhor imagem. No telão da bancada de coletivas, os flashes de um passado recente e vitorioso. Enfim, Tite, em carne e osso, se apresenta para ocupar o lugar que deixou há um ano. Está desacostumado aqui, muito flash. Antes da entrevista, Tite cumprimenta todos os jornalistas presentes. É apresentado formalmente pela diretoria. O presidente, Mário Gobi, está ausente. O presidente, ele sempre deixou atribuído ao diretor de futebol, seja eu ou anteriormente o Roberto, a apresentação de qualquer reforço e de qualquer treinador. Sei que o Gimenez está representando, porque foi das outras vezes assim conduzido também. Não está abrindo precedente para uma situação diferente. Absolutamente. Num dos punhos, o técnico carrega uma pulseirinha preta e branca, lembrança de uma fã. Isso não tem preço, cara. Porém, Tite 2015, 16 e 17 tem um preço. Mais caro ou mais barato do que o último Tite que esteve por aqui?
Eu estou voltando ao Corinthians extremamente satisfeito e gratificado por tudo aquilo que o Corinthians me proporciona. E muito feliz. Falar de salário é uma deselegância, eu acho que é uma... Ele ganha o necessário e muito abaixo da pressão que ele recebe para ser técnico do Corinthians. Durante 1 hora, Tite responde a 40 questões com cautela. Evita polemizar, por exemplo, com o antecessor Mano Menezes. As negociações elas foram a partir do término do Campeonato Brasileiro. Antes elas teve um interesse a partir do momento em que foi manifesto de que o Mano não ficaria. Houve o dito interesse. E a negociação, ela só se conduziu a partir do término do Campeonato Brasileiro. Quem afirma isso é o Tite e o travesseiro dele. Tite assinou o contrato com o Corinthians por 3 temporadas e o treinador diz que não tem medo, muito pelo contrário, é corajoso para enfrentar os riscos dessa nova etapa. Era muito cômodo para mim, é muito fácil para mim não aceitar o convite do Corinthians. É muito fácil para mim dizer não para o Corinthians e dizer uma outra hora, vaidosamente, dizer assim, ó, lembrem-se de mim. Mas vocês nunca viram eu procurar vocês para dar uma entrevista coletiva oportunamente, qualquer que seja a situação. Nenhum de vocês. Eu vou ser cobrado em qualquer que seja a situação. Eu vou sair da minha zona de conforto, se o pessoal gosta de colocar dessa forma, e botar de novo minha cara na frente para bater. Ele está de volta. Adenor Leonardo Bach. Tite, o técnico que ajudou a construir um Corinthians vencedor. Não apenas dentro de campo, deu uma mãozinha, inclusive, na arena de Itaquera. Um tijolo lá fui eu que coloquei, aquele lado lá do canto lá, mas era um local assim bem pro lado, os caras falam, aqui tu pode colocar que aqui não tem problema nenhum. Não vai ter risco nenhum. No começo é só alegria, né? Eu quero ver na hora que o rally rolar, entendeu? Que é o campeonato pá. Mas eu acredito no Tite, no trabalho dele, né? E vamos torcer, né? No passado foi um casamento que deu extremamente certo, Tite e Corinthians, essa parceria. O Corinthians conquistou os títulos mais importantes nas mãos do Tite e ele volta ao clube depois de 1 ano. Um detalhe que eu acho importante, Anitta, o Tite ele encontra um elenco muito diferente daquele que ele deixou, né? Ele tem aí de 3 a 4 titulares, num elenco todo de 25, 26 jogadores, ele tem no máximo 10. Então, são jogadores que não conhecem o trabalho do Tite, que estão motivados por trabalhar com um técnico campeão, não é verdade? Então, tudo isso pode fazer com que realmente dê liga. A preocupação para esse início de trabalho é exatamente o que aconteceu antes da trajetória vitoriosa do Tite. Quando o Tite chegou, teve pouquíssimo tempo e foi para uma pré-Libertadores contra um colombiano, que é exatamente o que vai acontecer com o Corinthians no início da próxima temporada. Um elenco novo, um técnico com uma filosofia nova e um jogo extremamente importante pela Copa Libertadores, ou com o Santa Fé ou com o Once Caldas, dependendo do que vai acontecer no campeonato colombiano. Então, o Corinthians, aliás, o Corinthians tem uma situação mais difícil nessa pré-Libertadores, no meu entendimento, Anitta, do que quando foi com o Tolima, não é? O Corinthians tem uma situação complicadíssima, vai decidir mais uma vez na Colômbia e o Corinthians precisa se cobrir. Mas o Tite é extremamente competente, a vantagem do Tite é que ele conhece os atalhos, ele sabe teve como... fora do Brasil, né, durante esse período. Estudioso. Esse ano sabático dele serviu também para ele dar um rolê aí pela Europa, pelo mundo, ver discutir o que está acontecendo. A qualidade do Tite é bobagem, né? A gente fica na torcida para que ele tenha um tempo hábil nesse início de temporada para colocar tem material humano, né, que você comentou. Principalmente colocar o time nos trilhos, avançar na pré-Libertadores, seguindo aí para a Copa Libertadores da América no grupo do São Paulo e do São Lourenço, que é o atual campeão. Essa é a nossa torcida, mas a vantagem, repito, que o Corinthians tem e que o Tite tem, é que o Tite conhece os atalhos, conhece as pessoas lá dentro e isso torna um pouquinho mais fácil a missão do Tite nesse reinício de trabalho. Agora, a gente espera que o Corinthians seja um pouquinho mais generoso com o Tite, né? Bom, gente, enquanto o Tite era apresentado, né, lá no Corinthians, Oswaldo de Oliveira era apresentado no
Palmeiras. E quem estava lá? Ele, Bottle. E Garrafa? Diga. Como o Oswaldo de Oliveira estava elegantérrimo, estava chique demais. Vamos ver. Vamos lá. Com sua contratação pelo Palmeiras, o técnico Oswaldo de Oliveira se torna o primeiro treinador a dirigir os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Depois de ter assinado o contrato com o Verdão até o final da próxima temporada, Oswaldo veio para a sua primeira entrevista como técnico do Verdão. Realizo um sonho hoje em trabalhar nesse clube com tanta tradição, com tanta herança positiva para o futebol brasileiro. Conversando com o presidente, ele me passou a ideia de uma reformulação no elenco e de uma condição de estabilidade no trabalho, né, que eu não encontrei nos 2 últimos clubes que eu trabalhei. Tive problemas financeiros com o elenco, tanto no Botafogo quanto no Santos. E essa ideia da Lagoa, da calmaria, ela nos dá uma condição de trabalho muito melhor. Essa questão de elenco nós vamos examinar ainda com muita calma, fazendo várias reuniões, vários contatos, examinando as condições que a gente tem de repor, enfim, tudo isso ainda é uma massa para ser destrinchada e modelada. 34, eu gosto sempre de trabalhar com 4 goleiros e 30 jogadores, 3 em cada posição. De preferência sempre com um jovem se aproximando, né? Como sendo, em alguns casos, a terceira opção na posição. Eu vejo muitos valores importantes. O Valdívia é um deles, claro, é um grande jogador, com experiência internacional. Não quero fazer um time em volta de um jogador só. Isso não existe no futebol atual. A última Copa do Mundo nos dá lembrança muito viva disso. Realmente nós vamos procurar fazer, acima de tudo, não um time que ataque muito, mas um time competitivo, que tenha equilíbrio defensivo e agressividade no ataque. Nos últimos anos, quando me perguntavam a respeito da equipe do Cruzeiro, eu sempre fiz referência à gestão, né? O trabalho do Marcelo é maravilhoso, mas o trabalho da diretoria e a administração do Alexandre também. Se vier a acontecer, vai ser um grande prazer trabalhar com um profissional desse calibre. Não, o Palmeiras é sempre para ser campeão, sempre para ser. É claro que é mais difícil porque é um estágio praticamente inicial, né? É uma retomada de posição, não há dúvida disso. Mas o Palmeiras vai ser sempre um candidato ao título paulista, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro também. Bom, é um homem obstinado, né? Pegar o Palmeiras depois do ano que teve, é um homem obstinado. Já deixou claro que Valdívia só não resolve nada, que vai ter que contratar gente, né, Garrafa? É por aí, é por aí. Chegando. Eu acho que foi uma contratação pontual e acertada do presidente Paulo Nobre, Anitta. Primeiro, o Palmeiras não tem que trazer nada do ano passado, daquela temporada, para essa. Então, fez uma limpeza geral no departamento de futebol, sem nenhum demérito aqui ao Brunoro, mas traz um cara com cabeça nova, um cara que fez um bom trabalho no Cruzeiro, o Alexandre Matos, que teve, sim, decisão e influência na escolha do nome do Oswaldo de Oliveira. Aí traz um técnico que tem feito bons trabalhos, para quem não se lembra, não no último Brasileiro, mas no anterior ele levou o Botafogo, com todos os problemas financeiros, com o elenco limitado, à Copa Libertadores da América. Fez um bom trabalho no Santos. O que o Oswaldo fez de diferente do Anderson Moreira? Fez até um ótimo trabalho e por motivos de salário, problemas com a diretoria, o Oswaldo acabou se desligando na metade do Campeonato Brasileiro. Então contrata um técnico vitorioso, um técnico que vai completar um ciclo único, né, de dirigir os 4 grandes do Rio e os 4 grandes de São Paulo. Isso não é para qualquer treinador, é cabeça boa e o discurso do Oswaldo
Osvaldo ontem foi um discurso que me agradou muito. Primeiro, ele disse que o presidente prometeu a ele um elenco de qualidade. Mas o presidente também prometeu para o Dorival Júnior que ele ia ficar até 2015, mas tinha que, depois dos resultados do Dorival, do próprio Palmeiras, tinha que ter trocado. Eu acho que acertou o Paulo Nobre. E o Paulo Nobre, nesse seu segundo mandato, ele deve ter aprendido, né? Dá autonomia ao gestor do departamento de futebol e traz o Osvaldo de Oliveira com um discurso muito bom, de que um time, como você disse, um time não é feito de um único jogador, que ele quer ovos para fazer um belíssimo de um omelete. Ai, que delícia! Não adianta você trazer um treinador, trazer um gestor profissional e você não montar um elenco de qualidade. Então o Palmeiras começa a próxima temporada de uma forma boa. Se vai dar liga, se vai dar certo ou não, se os reforços virão ou não é uma outra questão. Mas o Palmeiras parece que entra no trilho. Essa é a nossa torcida para que o Palmeiras no próximo ano possa ter a sua primeira vitória em casa, estádio novo, estádio lotado. O dramático não aconteceu, o problema maior não aconteceu, que era a queda para a segunda divisão. A partir daí, o Palmeiras bate no fundo do poço e eu espero que seja agora só para o ponto mais alto da tabela. Zerar e começar tudo de novo, né, Gabafá? A palavra é essa, zerar, Anitta. Gente, depois da apresentação do Osvaldo de Oliveira, o Palmeiras acertou ontem com o lateral direito, o Lucas, Ele é ex-Botafogo, tá? O jogador que já trabalhou com o Osvaldo no clube carioca está sem atuar desde agosto, quando rescindiu com o Botafogo. O contrato do Lucas com o Palmeiras vai até dezembro de 2017. Além do lateral direito, o Verdão já havia anunciado a contratação do volante Amaral, ex-Goiás. Eu disse ontem para você, Anitta, sobre o Amaral, que é um jogador de composição de elenco. Não é? Um jogador que é importante, o Palmeiras precisa desse tipo de jogador e o Lucas vem e se enquadra também nessa posição. Agora, o Palmeiras não pode ficar contratando apenas esse tipo de jogador que compõe elenco. Mas o que você quer? Precisa contratar também, além desses jogadores pontuais, desses jogadores que compõem elenco, jogadores pontuais, que cheguem e falem, eu sou titular. O Lucas e o Amaral não chegam com essa moral, eu sou titular na lateral e volante. Não, pode até conquistar no decorrer da temporada, mas o Palmeiras precisa trazer, de repente, sei lá, um Fred, um Conta, entendeu? Mas o Fred estava sendo sondado, não, perfeito, né? Mas não pode ficar só no sonho. Para minha alegria. O Palmeiras precisa trazer para se dividir, né? Para se dividir as responsabilidades, como disse o Osvaldo, que não se forma um time com um único jogador, você tem que trazer jogadores de uma qualidade igual ou superior ao do Valdívio, para que a responsabilidade seja dividida entre garotos e jogadores experientes, né? Então, acho que, repito, o Lucas se enquadra numa filosofia de jogador de composição de grupo, mas o Palmeiras carece de uma contratação de impacto, uma ou duas contratações de impacto, para o grupo se sentir forte, né? Tá. Bom, gente, ainda sem divulgar as datas nem os horários dos jogos, a CBF sorteou ontem os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2015, que vai ter participação de 80 times, então a gente vai ver aí alguns dos duelos. Vamos lá. O Palmeiras estreia na competição contra o Vitória da Conquista. O Santos enfrenta o Londrina. A Ponte Preta vai encarar o Vilhena de Rondônia. O Joinville enfrenta o Ituano. O Goiás joga com o Santo André. Outros importantes confrontos vão acontecer entre Flamengo e Brasil de Pelotas, Vasco e Rio Branco do Acre, Botafogo do Rio versus Botafogo da Paraíba, Coritiba e Vila Nova de Minas Gerais, Atlético Paranaense e Remo, Figueirense e Princesa de Solimões, Avaí e Operário do Mato Grosso, Chapecoense e Interporto de Tocantins, e Sport e Sene do Mato Grosso do Sul. Lembrando que Corinthians e São Paulo, que estão na Copa Libertadores, só entram na fase de oitavas de final e o meu Londrina de cara pega o Santos, né, na Copa do Brasil. Força pro meu Londrina aí, mas o Peixão vai vir forte na temporada. Ia comentar do Palmeiras também, vitória da Conquista. O Palmeiras tem a vitória da Conquista, a tendência é que os grandes avancem, né? É o que a gente espera nesse início de Copa do Brasil. Tá bom. Então, gente, o programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, tá? 10h30 da manhã. E hoje, às 6 horas da tarde, tem... Vamos pra cá? Gazeta Esportiva. Pra cá? Vamos pra cá? Tchau. Tá? Tem Gazeta Esportiva com Michele Janela e Celso Cardoso. Tá chegando aí, Michele e o Celso. Tchau. Hoje, 11h30 da noite no Eu Nunca, confira o primeiro mergulho da cantora Negra Lee. Assista agora a Revista da Cidade e logo após, Você Bonita. I just can't seem to understand.